já acompanha o canal já tá sabendo desse lindo tecido de retalhos que eu acabei de fazer aqui no canal, né? Então a gente juntou várias faixinhas que eram sobras, né, de outros projetos e foi fazendo esse barrado. Eu mostrei tudo nesse vídeo que tá aqui no card. E se você ainda não conhece o canal, dá uma olhadinha, entra lá na página do canal, dá uma olhadinha nos vídeos, você logo vai encontrar esse vídeo que já é o último ou penúltimo que a gente postou. E aí você vai ver como que eu cheguei nesse resultado, são várias faixinhas, né? E deixei isso aqui preparado para aplicar numa peça que eu não contei o que ia ser, mas que agora vocês já sabem que é um barrado. Para quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho postado diariamente por lá, então você já viu por lá. E quero agradecer você que está seguindo o ateliê por lá também, tá bom? Bom, aqui eu tenho mais faixas, né, dos tecidos. Tenho a cianinha, tenho o barradinho pronto e tenho essa sacaria aqui, que para quem me segue no Instagram já viu passo a passo como eu fiz para chegar até aqui. Lá no feed do Instagram tem nos destaques do feed vários videozinhos que eu mostrei, né? É uma sacaria, ela não é muito grossa, ela não é engomada e ela é assim até molinha, mas é uma beleza para trabalhar assim para secar louça, enfim. Eu uso ela na minha casa, então é com ela que eu tô trabalhando aqui, tá bom? E eu tenho feito meus paninhos, tenho usado, tenho presenteado, tenho vendido e assim, todo mundo gosta. Eu mostrei todos os detalhes lá nos destaques, mas vou deixar algumas informações sobre ela e sobre o que eu fiz para chegar até aqui na descrição do vídeo. Depois você vai lá com calma e dá uma lidinha, tá bom? Então eu tenho já essa sacaria aqui. Eu fiz um corte nela que é um pouquinho mais larguinho, porque eu vou fazer um pano de prato copa. Sabe aquele pano de prato copa que é mais elaborado, que você usa numa situação mais assim, decorativa? Ele funciona, mas ele é mais vistoso. Então não é aquele do dia a dia, né? E ele vai fazer parte de um kit com mais duas peças menores, que são de fato os panos de prato do dia a dia. E esse pano aqui, que eu considero pano de prato copa, tá? Então já me perguntaram aqui em outros vídeos do canal qual a diferença entre pano de prato e pano de copa. Bom, eu vou passar o que foi me ensinado pela minha mãe, pelas minhas tias, pelas minhas avós, né? Enfim, isso pode mudar pelo Brasil afora, tá bom? Mas eu aprendi que o pano de copa é aquele pano que é mais vistoso, que você carrega uma bandeja, que você até seca uma louça com ele, mas você deixa para ocasiões especiais, sabe? Para receber uma visita, ou para fazer um jantar, um almoço especial. E o pano de prato, de fato, ele é pro dia a dia, né? Aquele que molha, aquele que você já seca uma coisa, seca outra, ele tá sempre ali na mão. Então, essa é a diferença básica que eu aprendi. Se você souber alguma outra diferença e quiser deixar nos comentários, mostra que escreve aí que eu vou gostar de aprender com vocês também, tá bom? Eu vou separar aqui, então, já a cianinha e as faixinhas, porque a gente vai começar olhando para esse barrado aqui, que eu fiz no vídeo anterior, né? Eu fiz deslocando as faixinhas, mas eu vou agora tirar essas sobras aqui e vou fazer esse tecido ficar com aproximadamente 15 centímetros, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar até com um pouquinho mais, vai ficar com uns 16 ou 17 centímetros. Olha só, fiquei aqui com um barrado de 16,5 centímetros, tá? Uma medida boa, uma medida vistosa. Eu vou fazer esse barrado ficar mais extenso aqui, tá? Porque o meu pano, ele tem. Vejam que esse pano tá só com o acabamento no overlock, tá? Eu não fiz o acabamento de bainha, porque esse tipo de acabamento a gente vai fazer a bainha junto com o barrado. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um acabamento que eu coloque ele aqui e faça a virada, né? Ele tem que fazer a virada, porque esse tipo de acabamento que eu vou mostrar para vocês no vídeo, a bainha vai ser feita junto com o barrado. Então, se ele tá com 50,5, eu vou pegar mais duas faixinhas de tecido
Vou cortar no meio. Essas faixinhas aqui estão com 7 centímetros. Né? Vou cortar ela aqui no meio. Vou colocar uma pra cá, né? A outra do outro lado. E vou ampliar esse comprimento aqui do barrado. Essa área aqui para eu trabalhar com folga. Então, ao abrir, a gente já vai ter essa área ampliada, ó. Tá vendo? Abro aqui. Abro aqui. E agora a gente vai acertar também. Olha só. Tá? Ficou certinho. Agora sim, eu tenho uma área maior do que eu vou precisar, ó, para poder fazer uma virada do jeito que eu quero fazer. Aliás, foi até bastante pano aqui, viu, gente? Eu posso até tirar. E não vou ficar com tanto pano assim na lateral, ok? E agora eu vou colocar uma faixa também aqui, ó. Né? Eu quero ampliar esse barrado e fazer um acabamento bem na pontinha do pano, que vocês vão perceber quando a gente for aplicar. Então, essa faixa eu vou cortar na mesma medida aqui. Tá vendo? Eu vou colocar direito com direito. Vou alfinetar no meio e nas pontas. Então, vou passar uma costurinha aqui. Vou abrir. E do outro lado, eu vou colocar uma cianinha. Então, como que eu vou colocar essa cianinha? Ó, é uma cianinha, ela é média. Tem uma mais fininha, tem uma largona. Inclusive, eu até tenho aqui, ó. Ó, tá vendo? Existe uma mais larga que essa, ó. Bem largona, tá? Pode colocar também, mas eu prefiro essa média que fica mais delicada. Então, eu tenho aqui a cianinha, eu vou colocar ela bem aqui, ó. Que a ondinha dela não vai ultrapassar a beirada do tecido e eu vou passar uma costura bem de um pé de máquina aqui, ó. Olha só como que ficou. Certinho? Então, de um lado eu fiz a cianinha e do outro mais uma faixinha de tecido. Aqui a cianinha eu sempre gosto de dar uma selada, ó, porque ela desfia, né? Então, tenho todo esse trabalho aqui. O trabalho com as faixas, uma faixa inteiriça e a cianinha desse lado. E o que eu vou fazer? Vou pegar o pano que não está embanhado, só tem aqui o overlock que eu passo para fazer o acabamento. E esse pano aqui, os dois lados aqui na orelha são iguais, tá? Mas eu sempre escolho o lado menos enrugadinho para ser o direito. Isso daí você tem que ver, tem que olhar bem e decidir, tá bom? Eu vou colocar então, já que eu decidi que esse lado é o direito, eu vou virar e vou colocar o pano no avesso. Vou colocar o pano no avesso e vou posicionar
o barrado com essa faixa aqui para baixo, essa faixa vai ficar para baixo. E o direito do barradinho aqui no avesso do pano. Então, a cianinha vai ficar para cima e a faixa vai ficar para baixo. Vou alfinetar. Vou alfinetar aqui em cima para dar mais segurança. E vou passar a costura de um pé de máquina aqui na parte de baixo do barrado e do pano. Então, está direito do barrado no que eu chamei de avesso do pano. Volto pra cá. E quando eu abro, olha só, já tenho isso daqui. Certo? Agora, para fazer essa dobra, eu vou virar o tecido no direito, vou trazer o barradinho pra cá. Aqui. E vou deixar mais ou menos na metade da faixa aqui, ó, dobrado. Não vou trazer tudo pra cá. Um pouquinho mais da metade eu vou trazer. Até eu ter aqui, deixa eu ver, com a virada aqui, eu vou ter aqui, ó. Acho que uns 18 centímetros tá bom. Porque eu quero que faça um acabamento aqui na parte de trás, ó. Aqui, tá dando um pouquinho mais que 3 centímetros, então eu vou acertar bem. E vou lá no ferro passar pra ficar certinho. Prontinho, já passei. E aí, daquela faixinha lá, eu deixei pro lado de cá 3,5 centímetros. Ó. E pro lado de cá ficaram 2 centímetros, tá? Ficou assim. Certinho? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma alfinetada aqui pra marcar essa dobra, não virar, não quero que ela saia do lugar. E aqui, na cianinha, eu vou virar ela assim, ó. Fazer uma virada. De fora a fora, vou virando a outra metade pra dentro e ela vai ficando com a metade das ondinhas pra fora. Olha só. Vou aproveitar para alfinetar também. Eu já passei, tá, gente? Dei uma passada. E então ele tá bem assentado aqui em cima do pano. Passar aqui, vou virando, vou acertando. Podia ser um viés, podia ser só a virada do pano, se você não tem a cianinha, tá? Então, não precisa, não vou fazer porque não tem a cianinha. Se você tem os tecidos e não tem a cianinha, faz só uma bainha aqui na ponta e tudo bem. Se você tem um outro aviamento, também pode pôr, tá? Aqui no YouTube mesmo tá cheio de vídeo de pano, são milhares de ideias, tá bom? Você pode unir essa minha ideia com outra e fica tudo certo. Agora eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha bem na beiradinha. E eu não sei se todos assistiram aquele vídeo meu que eu falei de bainha, que também está nessa playlist, que eu falei desse calcador aqui de bainha de lenço, tá? De 1/8. Eu tô usando hoje o de 1/4, que é bainha mais larga, né? E pra fazer essa costurinha aqui, eu vou usar o de 1/8. Eu vou colocar e a costurinha vai ficar bem aqui na beiradinha, bem retinha, bem legal. Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Certo, pessoal, já fiz a costurinha, olha só como que ficou. Com esse calcador, ela fica uma costura assim que não tem erro, tá, gente? Fica bem retinha. E para quem tem máquina industrial que já costura e não tem esse calcador, eu recomendo que assista o vídeo e dá uma procurada, tá? É calcador de bainha de lenço e bainha mais larga.
1/4 e 1/8 você vai achar. É muito bacana, tá? Algumas máquinas eletrônicas domésticas também tem o calcador de bainha e você usa e fica bem bacana. Eu me empolguei tanto com a costura que agora eu vou fazer aqui também, ó. Vou fazer aqui entre a emenda da faixa inteiriça e do barrado. Mesma costurinha, de fora a fora. Olha como que ficou atrás. Tá? Fica bem legal. E agora a gente vai fazer um acabamento só em cima, só com uma faixinha menor, tá vendo? Venho aqui de novo no avesso desse pano. Pego uma faixinha, essa aqui tem a mesma medida da outra, 7 centímetros. Vou passar uma costura de um pé de máquina. Então, o direito da faixinha tá no avesso do pano. Já fiz a costurinha e novamente vou virar aqui o pano pro direito e vou trazer essa faixinha pra cá. Olha só. Quando eu trouxer ela pra cá, o que que eu vou fazer? Eu vou considerar uma medida que vai ficar atrás, né? Que vai ser um pouquinho menor que a medida que eu deixei embaixo. Então, eu vou no ferro, vou passar para poder ficar bem certinho para mostrar para vocês. Olha só o que aconteceu aqui. Eu deixei atrás só o espaço da margem que eu costurei, né? Que foi um pouquinho mais que 1 centímetro. E aqui na frente ficou 5 centímetros. E eu fiz, além desses 5 centímetros, uma outra dobra aqui na beiradinha do tecido de 1 centímetro para poder fazer o acabamento aqui na frente, tá? Tô alfinetando aqui e é claro que eu já passei as dobrinhas, né, gente? O ferro é nosso amigo inseparável nessa hora. Então, olha só. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó. Bem na beiradinha. E vou usar a mesma distância que eu usei lá no barrado de baixo, tá? Vou colocar o calcador aqui, ó. E vou fazer a mesma distância para ficar tudo padronizadinho, tá? Certo, então aqui eu já tenho os 2 barradinhos colocados, mas a lateral não está com bainha, né? Olha como que ficou na parte de cima, na frente e atrás, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai acertar aqui os 2 barradinhos junto com a bainha. Tá vendo que ficou sobrando aqui, ó? Então, agora, essa é a parte onde a gente vira tudo, faz as 2 bainhas na lateral e termina. Para isso, eu vou precisar cortar o excesso desse tecidinho aqui, ó, de um lado e do outro dos 2 barradinhos, tanto no de baixo quanto no de cima. Então, para acertar essa dobra, o que que eu vou fazer? Eu já cortei um excesso aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, uma costurinha de segurança aqui, ó, bem na beiradinha, em cima até do overlock que eu fiz. Vou fazer dos 4 lados que estão sobrando. Eu posso cortar todas as sobrinhas de tecido bem rente, ó, bem rentinho mesmo, a beiradinha do pano. Aí eu já fiz a costura de segurança, né? E posso cortar o que tá sobrando. E a gente vai cortar para poder fazer a vira do pano, que agora é a bainha definitiva e a gente já termina. Então, eu vou fazer essa dobra aqui, no caso eu vou fazer 2 dobras de pouco mais, meio centímetro praticamente. E vou fazer de fora a fora. Vou dobrando e vou costurando.
E aí, a gente vai fazer isso em toda a extensão da lateral e eu já mostro pra vocês. Certo, pessoal? Então aqui vocês podem ver já a lateral pronta, ó. Fica assim, né? Esse tipo de acabamento ele faz a dobradinha do pano aqui. E aquele pano que eu coloquei, aquela faixa, foi uma faixa de apoio, né? Pra eu poder esticar o pano. Aqui eu não deixei o fiozinho no arremate automático da máquina, porque eu vou arrematar com a mão e eu vou esconder o fio, porque eu acho que fica mais delicado. Então eu fiz isso nas duas pontas, ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer na outra lateral a mesma coisa. Pronto, pessoal, já finalizei aqui, vou mostrar a parte de trás para vocês. Essa é a parte de trás do barrado embaixo, que fica aqui virado o paninho, né? Então, esse modelinho a gente fecha a bainha já com o barrado, fecha tudo junto. Embaixo ficou assim, fica dos dois lados, em cima assim. E na frente assim. Olha, fica uma graça, lindo, lindo. Dá para aproveitar todos os retalhos. E na frente assim, na parte de cima, ó. Tá? E eu coloquei a minha etiquetinha, coloquei aqui a lapelinha a alcinha para pendurar, né? E tudo isso faz uma diferença no pano, faz uma diferença no trabalho artesanal, são os detalhes, né? Esse pano aqui, ele ficou finalizado, ele ficou com 48 por... Ele ficou comprido, né? 48 por 83. É um belo pano, por isso eu considero ele um pano de copa, grandão, vistoso. Serve para cobrir as coisas, para, enfim, gente, para servir também, né? Às vezes você vai servir, você precisa segurar a travessa, precisa fazer alguma coisa. Como eu falei no início do vídeo, pano de copa é um pano funcional, mas ele é mais elaborado para ocasiões mais especiais, às vezes até decorativo, né? E essa foi a opção que eu fiz aqui. Para o vídeo que vem, a gente vai continuar trabalhando com aqueles tecidinhos que eu fiz no vídeo passado e vamos fazer um pano de prato um pouquinho menor, com acabamento totalmente diferente, que complementa esse daqui, para a gente fazer uma duplinha ou quem sabe um trio para poder vender junto ou presentear agora no final do ano, tá bom? Que isso aqui é uma ótima pedida aí para quem tá começando na costura e já quer sair ganhando uma graninha extra, ou quer presentear com criatividade, né? Às vezes você tem um monte de tecidinho, faz um monte de coisa, mas nunca parou para fazer seus paninhos. Sempre tem alguém que não sabe, sempre tem alguém que não viu, né, gente? Então, espero vocês no próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo. Quem não é inscrito no canal, inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações para ser lembrado assim que eu postar essa sequência de vídeos, o próximo vídeo, né? Se gostou, deixa o like para que mais pessoas possam aprender. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!